Olá, boa tarde, comunidade PID, estamos aqui de volta com as nossas lives e dessa vez com um tema muito relevante. PID é Pais Intencionais Educa e Discipulam os seus filhos, e o nosso objetivo é convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, nós temos tratado a maternidade como algo especial, algo que vem de Deus, um chamado, né, para as nossas vidas. E nós tratamos aí o pilar da maternidade. Alô? Só um minutinho. Não é Isabel, não, é Carla. Tudo bem, eu tô online. Não vai receber. Só aguardar que eu tô começando. Nada, amor. Então, nós tratamos aí o pilar da maternidade, né? Colocando Deus acima de todas as coisas, o amor próprio e amor ao próximo, que é o maior de todos os mandamentos, né? E nós estaremos aqui nessa tarde tratando esses impactos, né, da violência doméstica na vida, né, na criação dos nossos filhos. E eu irei convidar agora aqui para estar com a gente a nossa convidada aqui, que é a Andréa Fernandes. E eu tenho uma frase já para a gente começar assim, refletindo. O que a gente, como mãe, ensina, vale menos do que a gente vive. Que impacto tem isso na criação dos nossos filhos, né? A gente pode já começar a refletir sobre esse impacto que se tem. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, minha linda? Tudo bem, Graças não estou a te Deus. vendo. Tá me ouvindo? Tá me vendo, não? Não. Vamos então fazer o seguinte: você sai e entra de novo, tá? Aí a gente melhora. Boa tarde, Carla. Já tá aí com a gente. Eu já lancei um desafio aqui, né? Uma frase que fala sobre o que a gente ensina como mãe vale menos do que a gente vive. O que será que isso tem a ver com o impacto da violência doméstica? Né? Porque muitas pessoas elas acham que está tudo bem. Oi, boa tarde. Não Mas estou conseguindo ver. um lado do outro, você aparece, né? Eu não estou conseguindo te ver, mas a gente vai ouvindo. Dá para continuar assim, tem certeza? Se quiser, a gente tenta novamente, porque já aconteceu casos assim, da gente ter que entrar várias vezes para alinhar, não sei o que é. Ouvindo, tudo bem. Vamos continuar. Tá tudo bem? Então tá bom. Só um minutinho. Então, nós temos que, né, os dados comprovam, né, que a violência doméstica tem sido algo assim, né, que tem crescido muito no Brasil e no mundo, né? E agora tem sido falado bastante e a gente precisa entender, tratando aqui, né, da criação de filhos, que impacto isso tem sobre as nossas vidas. Mas eu gostaria que, em primeiro lugar, que a Andréa pudesse se apresentar, né, ela pudesse falar um pouquinho do trabalho que ela realiza, né, e aí a gente vai dando continuidade. Fica à vontade, Andréa. Obrigada, Carla, pela oportunidade, né, de estar aqui falando sobre esse assunto, que realmente é muito necessário, é muito importante. Tem muitas mulheres que ainda não conhecem, não sabem
que podem buscar ajuda, né? Então é muito importante para nós falarmos sobre isso. Meu nome é Andréa Fernandes, eu sou de profissão gestora de recursos humanos, terminei agora minha pós-graduação em violência doméstica. Amanhã vou fazer um curso no Ministério Público lá no Rio, falando sobre saúde mental das mulheres que sofrem de violência doméstica. Esse é o segundo curso que eu faço no Ministério Público. Então, eu procuro estar sempre estudando para passar informações direitinhas, né? Certinhas para o pessoal poder saber como fazer. Eu sou voluntária da Fundação de Ângeles, sou do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, aqui de Rio das Ostras. Sou também delegada do CRA, que é o Conselho Regional de Administração, aqui em Rio das Ostras também, e sou idealizadora do projeto União Mulher, que é esse do Instagram. Quem puder seguir lá vai ser ótimo, porque a gente consegue fazer com que mais mulheres conheçam, né, esse trabalho que é feito e que tenham a oportunidade de buscar ajuda. Isso é importante demais, né? Quero agradecer a todo mundo que está entrando aí, Flavinho, meu amigo de infância. Obrigada, Flavinho, pela sua força. E vamos que vamos trabalhando, que uma hora a gente vê esse resultado, né, acontecer. Com certeza. E, assim, para a mulher que está aqui e, de repente, isso acontece muito, de mulheres não terem noção do que se trata realmente essa violência doméstica, como que isso começa, como que se dá. Né? Algumas pessoas pensam que a violência doméstica é só quando aparece um caso na televisão, ou quando aparece, né, uma pessoa aparece machucada após uma agressão. Ela não sabe como começa, como isso se dá, como realmente é a violência doméstica, que tipo de forma, né? Quais são as formas da violência doméstica. Então, é muito importante ela saber, para ela, porque a verdade, né, ela traz esse esclarecimento, né? E ela vai pegar e vai aprender realmente como lidar. Com certeza. Quando a gente fala em violência doméstica, a primeira coisa que vem, normalmente, geralmente, na cabeça das pessoas, é a violência física, né? Mas é o que eu falo nas minhas palestras. A violência física, ela é só a ponta do iceberg. É só o que aparece em cima da água. Muito raro acontece da mulher sofrer da violência física sem ter sofrido as outras violências, né? Que é a violência psicológica, barra emocional, a moral, a financeira, né, que é patrimonial, a sexual e a física. Então, são 5 violências, né? A psicológica, que é a que mais as mulheres procuram ser âncora. Eu queria perguntar para as pessoas que estão assistindo se todo mundo sabe o que é oceano. Quando eu pergunto isso nas minhas palestras, que até hoje eu vou dar uma palestra de 19 horas falando sobre isso, eu sempre pergunto para as pessoas. O ventilador está atrapalhando um pouquinho. Acho que o barulho do vento tá distorcendo um pouco com a sua voz. Abaixa um pouquinho, por favor. Melhorou? Melhorou? Continua falando para me ver. Então, as pessoas não sabem o que é o oceano, né? O oceano é um centro especializado de atendimento à mulher, que quase todas as cidades têm, né? Algumas cidades não têm ainda, mas quase todas têm. Que é um equipamento que acolhe as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Tem a Patrulha Maria da Penha. Ainda está distorcendo um pouquinho, André. Ainda está distorcendo um pouquinho. Acho que é o vento mesmo. Boa tarde, mulheres vitoriosas. Boa tarde. Eu botei o ventilador aqui porque está muito quente, Travou né? um Eu botei ele pouquinho. pertinho de mim. Minha netinha está aqui também, por vez em quando ela quer participar da live. Então, ano 2022, eu ainda não tenho os dados de 2023, então vou falar com os dados de 2022. 1.302 mulheres procuraram o oceano aqui em Rio das Ostras, né, buscando ajuda.
e 27,9% dessas mulheres procurou o CIAN buscando ajuda para violência psicológica. Então, o que é, André, essa violência psicológica? É assim, você é burra, você não sabe fazer nada direito, meu Deus, você não sabe nem arrumar uma mesa, você não faz nada direito, você não serve para nada. Né? O seu desvalorização, né, da mulher, né? Menosprezando, né? Menosprezando a mulher, diminuindo a mulher. Então, essa é a violência psicológica, né? Aí xinga, fala, né, um monte de coisa, menospreza, a profissão dela não serve, a profissão dela é ruim, né? Tudo que menospreze, porque aí o que acontece? Elimina a autoestima dela e ela emocionalmente passa a depender desse agressor. A partir do momento que ele percebe que emocionalmente ela está dependendo dele, aí as outras vulnerável, né? vêm. Aí as outras agressões vêm. E é assim, muito interessante falar sobre isso, porque a agressão psicológica, né, que é a mesma da emocional, ela é uma das mais difíceis da gente tratar, porque essa mulher, muitas vezes, ela não percebe que ela está passando por isso, né? Eu ontem atendi uma menina que ela foi buscar ajuda porque o pai dela é o agressor dela, né? Dela e da mãe. Então, quando você me convidou para falar dos impactos da violência doméstica na criação dos filhos, assim, eu tenho vários casos para te contar, porque não só eu trabalho com as palestras, mas eu faço atendimento também, né? Eu acolho essas mulheres também. Então, eu escuto várias histórias de várias situações diferentes, em que os filhos, muitas vezes, são o motivo, o combustível que essa mulher consegue coragem para buscar ajuda, e muitas vezes os filhos são a razão pelo qual essa mulher se permite continuar sofrendo essa violência. André, seria o ciúme descontrolado, o controle, né? Aquele homem que é controlador, que ele se sente dono, isso também seria uma violência doméstica? Com certeza, violência psicológica. Sim, ele controla com quem ela fala, com quem ela sai, que horas ela vai, com que roupa ela vai. Não pode sair com fulana porque fulana de tal não serve para ela, né? Porque fulana de tal é vagabunda, porque fulana de tal aí falam uns palavrõezinhos, né? E aí a mulher não pode mais ir na igreja sem ele, a mulher não pode mais sair com os amigos, ele afasta a mulher da família, né? E isso é violência psicológica. E é o começo das outras violências, né? Essa mulher, ela começa sofrendo essa violência, e aí, no ciclo da violência, ela vai sofrendo até o feminicídio, né? Até as violências mais fortes. Porque é um andamento, né? Começa com uma pressão, né? Depois vem uma explosão, e depois é aquele ciclo da reconciliação, entre aspas, né? E aí a mulher pensa que vai ter um recomeço diferente, aí começa os ciclos, né? Exatamente. O ciclo da violência, ele acontece sempre da mesma forma. Eu costumo dizer que se eu conversar com uma mulher aqui do Japão, ela vai contar uma coisa, se eu conversar com uma do Afeganistão, ela vai contar a mesma coisa, se eu falar com uma mulher da Suíça, ela vai contar a mesma coisa. O ciclo da violência acontece sempre da mesma forma, é um fenômeno isso, né? Vem a parte da lua de mel, né, que são carinhos, afagos, presentes, né? Ele abre a porta do carro, né? Aquela coisa toda. E aí, quando ele já está com a situação dominada, esse ciclo da violência passa para aquela questão que a gente chama de tensão, que a mulher fica pisando em ovos. Qualquer movimento que ela faça, qualquer olhar que ela dê, qualquer coisinha que ela faça é motivo dele estourar. E aí vem os gritos, vem os socos na mesa, os socos na parede, as ameaças, né?
e eu vou te matar, e eu vou né, tudo quanto é, vou tirar seus filhos de você, você não, eu vou matar seus pais, eu vou matar os seus filhos, né? E aí todo tipo de ameaça quando está no período da tensão. Mas não fica só nesse período da tensão, né? Ele passa para a agressão realmente dita a física, né? E aí ele agride a mulher de várias formas possíveis, a gente conhece vários tipos de agressão, e depois que ele agride, ele pede pelo amor de Deus, diz que não é assim, que ele se descontrolou, foi um problema no trabalho, ou eu te bati porque você me desobedeceu, porque você saiu com a roupa que eu falei para você não sair, porque você falou com aquela amiga, você saiu com aquela amiga que eu falei para você não sair. Então, a culpa da mulher ter sido agredida é da mulher, entendeu? Na cabeça doente do agressor. O que diferencia também de ser uma violência é a constância com que acontece, né? Porque acontecer uma vez vai acontecer sempre, não é isso? A violência, ela é a primeira e vai ser todas as outras, né? Não adianta tentar tapar o sol com a peneira e dizer que foi só dessa vez, porque não vai ser só dessa vez. Ele não vai mudar. Se ele não buscar ajuda, ele não vai mudar. E eu atendo muitas, Carla, mulheres que são da igreja, sabe? Que frequentam a igreja evangélica, que frequentam a igreja católica, e que existe uma linha de raciocínio, né, delas, eu não sei por que isso acontece, talvez alguma condução errônea, né, com certeza, do pessoal da igreja, que coloca que a mulher tem que ser submissa e por isso ela tem que aceitar o marido dessa forma violenta. Só que eu desafio você, e desafio qualquer mulher que esteja na igreja. Eu quero que você me diga, Carla, e qualquer mulher que esteja ouvindo agora, aonde está escrito na Bíblia, qual é o capítulo, qual é o versículo, quem foi que escreveu que a mulher precisa se submeter a violências, a agressões, a humilhações em nome do casamento. Aonde está escrito? A Bíblia ela não pode ser interpretada por um versículo nem só uma palavra, né? A gente tem que ver todo o contexto, né? Porque Deus é amor e ele fala da missão também do homem de tratar como Cristo tratou a igreja. E amor e se empurrou por ela. E essa submissão, ela tem que estar de acordo com todo o contexto da Bíblia. Não é uma submissão de pode vir, me bate, né? Pode vir, me pisa, pode vir, acaba com a minha vida, porque eu estou aqui para me entregar. Não é esse tipo de submissão. É uma submissão, uma missão abaixo da missão do marido, de acordo com a palavra. Não é de acordo, né, com o que o homem pensa, o homem que vou te matar, vou te arrebentar, tá bom, porque eu sou sua esposa, eu tenho que ser submissa, né? Não é dessa maneira. Não. De forma alguma. E quando é uma violência, tem que denunciar, tem que buscar, né, as pessoas que realmente vão poder dar orientação, o apoio, nada de ficar, e esse é um dos motivos também que nós estamos aqui por conta dos pilares da maternidade, porque você ama a Deus, ninguém consegue amar o outro se não se amar. E quando eu me amo, quando eu tenho uma identidade, eu não vou permitir que ninguém vai me ferir. Eu não vou permitir que passe por cima de mim, né? Dos meus valores, dos meus princípios, da minha vida. Né? Então, isso tem que ser colocado perfeitamente. É isso aí. Como eu falei para você, 27% das mulheres que buscaram o CEAM no ano de 2022 buscaram pela violência psicológica. Então, as mulheres já estão entendendo que não precisa deixar chegar na violência física para buscar ajuda, não. Em segundo lugar, foi a violência moral. A violência moral é quando o marido coloca a família contra ela, os amigos contra ela, quando vai para a rede social e começa a falar inventar um monte de loucura para atingir a moral dessa mulher, né? E então, em segundo lugar, no CEAM foi a busca por ajuda pela violência moral. Em terceiro lugar,
é que foi a violência física. Então, as mulheres já estão entendendo que elas têm aonde buscar. A mulherada que está ouvindo, saibam que vocês não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Aqui em Rio das Ostras, a gente tem o CEAM, a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que faz um excelente trabalho. A gente tem a NIAN, que é um núcleo de atendimento à mulher dentro da delegacia, é um grupo de policiais mulheres que atendem as mulheres. Eu sei que a gente tem bastante coisa para caminhar ainda, né? Mas a gente tem, vocês não estão sozinhos, busquem ajuda. Lá na Fundação Joana de Ângelos, a gente tem o projeto Renascer, que é de enfrentamento à violência contra a mulher. Sou eu que atendo lá todas as segundas-feiras, de 8 até meio-dia. Ontem eu atendi, porque ela me pediu que ela só poderia ontem, então eu atendi, né, que foi uma terça-feira. Então a gente está sempre buscando ajudar, vocês não estão sozinhas, busquem Psicóloga ajuda. gratuita, né? Todo apoio ali, né? Tudo gratuito, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho recurso, eu não tenho como fazer, né? Então eu vou deixar o link, vou compartilhar, que vocês possam estar, né, interagindo. Se estiver precisando, chama no direct, né? Pega o endereço, vai, e eu tenho certeza que vai dar me todo procuram, Carla, ninguém sabe quem me procurou. Eu não falo o nome das pessoas que me procuraram, entendeu? Sigilo, então, a pessoa né? pode me procurar, sigilo total, pode me procurar, que ninguém vai saber que você me procurou, entendeu? No meu Instagram, União Mulher, do projeto, tem um link na bio que você entra num grupo, do grupo você consegue o meu Instagram particular, você me chama, a gente marca, ninguém vai saber que você conversou comigo. O importante é você buscar ajuda. Acredite, para você amar alguém, como a Carla falou, você tem que se amar primeiro, minha irmã. E não espere que os outros façam isso por você. Faz você por você. Tome uma atitude, mude o rumo da sua vida, está na sua mão. E quanto a gente chegou naquele ponto de que tem mulheres que continuam sofrendo a violência doméstica por conta dos filhos, não, vou preservar minha família, vou preservar o meu lar. E elas não percebem quanto estão impactando, quanto está sendo, né, quanto está abrindo feridas, né, emocionais, físicas na vida daquelas crianças, estão dando tantos traumas, e outras que já percebem, né? E por isso elas buscam ajuda. E quais seriam, de repente, esses pontos? Qual seria essas características que essas crianças estão sofrendo, né? Violência doméstica, porque isso cresceu também durante a pandemia, porque ficaram também dentro de casa, né? Um dia desse até ouvi uma moça falando que ela conviveu com o marido e nem conhecia mais por conta da pandemia, porque ela, né, saía muito para trabalhar, ele também. Então gerou tudo isso, né? Eles estarem mais juntos, e aí começou de repente surgir mais conflitos, né? E a gente precisa também ver essa diferença, que discussões na família existem, né? Mas briga já é outro nível, é um avanço. E quais seriam essas características aí na vida dessa criança, né? Na criação desses filhos? Como então, seria? Queria falar com as mulheres mães que estão colocando as crianças à frente da situação, né, como justificativa para continuar. Eu quero dizer para você o seguinte: quando você está num avião e o avião passa por uma turbulência, e as máscaras de oxigênio caem, a orientação que é dada, você está lá viajando com seus dois filhos. Os dois filhos estão sentados assim do seu lado, você e eles três. As máscaras caem. A orientação que é dada, minha irmã, é para você colocar primeiro a máscara em você, para depois você cuidar dos seus filhos. Porque se você morrer, vai morrer você e os seus filhos. Agora, se você estiver bem, é a minha netinha.
Se você estiver bem, irmã, os seus filhos vão ficar bem também. Então, é o mesmo raciocínio. Para você conseguir sobreviver e botar a máscara de oxigênio, primeiro você tem que botar em você. Você tem que estar bem, você tem que estar firme para você poder cuidar dos seus filhos. Se você permitir que a violência passe dos limites e passe a ser uma violência física, você corre o risco de ser assassinada pelo seu agressor. E se você for assassinada pelo seu agressor, ele vai preso ou vai fugir e os seus filhos vão ficar órfãos. Pensa direitinho se é isso que você quer. Porque você, por mais que seja difícil, eu escuto muito isso, mas eu tenho medo, eu tenho medo. E eu já socorri tantas mulheres pelas quais me falavam, eu tenho medo, e eu falava, vamos com medo assim mesmo. A única chance que você tem de sair dessa situação é se você tomar uma decisão e modificar a sua vida. Senão você vai ficar nesse ciclo aí a vida toda, minha irmã, porque o seu agressor não vai mudar. Não vai. Não tenha essa ilusão, porque ele não vai mudar. E aí, o que acontece? Quando os seus filhos vêm... Oi, quando você... sim, você está sendo agredida e os seus filhos estão vendo, eles estão percebendo. Você pode achar que não, você pode achar que eles são pequenos, não estão vendo, mas eles estão vendo. E eu escuto muitos relatos. Vou contar um caso para você. Ela nem foi atendida por mim, não. Foi uma conversa que a gente teve e eu falei que eu trabalho com isso e ela quis contar a história dela. O pai dela, agressor da mãe dela, tentou por inúmeras vezes assassiná-la e numa dessas vezes a mãe dela fugiu. O único jeito que ela conseguiu, não dava para levar os filhos, ela fugiu sozinha. Mas o pai achou que tinha conseguido matar. Ela sobreviveu, fugiu, e o pai achou que tinha conseguido matar e fugiu também. As crianças ficaram, ela, no caso, que estava me contando, foram ser criadas por famílias, né, por pessoas que quiseram ajudar, e aí ela foi criada por um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ela não tem uma perna por causa da violência que ela sofreu. Então, o impacto que você pode pensar, eu vou continuar aqui na violência que eu estou sofrendo, porque ele paga minhas contas, né? Porque ele me dá o que comer, dá de comer para os meus filhos, mas pensa na parte psicológica dos seus filhos. Quando eles começarem a ficar muito agressivos na escola, é porque eles estão sofrendo a violência. Eles estão percebendo a violência. Ou vocês acham que um filho que vê a mãe chorar, um filho que vê a mãe sendo agredida, ele não sofre pela mãe? Vocês acham isso? Oi, meu amor. E alguns ficam introvertidos, não falam, não se posicionam, né? Ficam ali não sofrendo quietinho, né? Exatamente. São várias agressões, depressão, ansiedade, né? Tantos transtornos por conta da violência doméstica e, aparentemente, né, dependendo do caso, a mãe não vai perceber no momento, mas vai levar consequências ali e muitas das vezes cria-se um ciclo, né? Um ciclo de violência. Ou ela pode acontecer dela praticar também, dela ser impaciente, intolerante e acabar fazendo com que aconteça esse ciclo de violência, ou ela pode também ser passiva à violência, porque foi a forma que ela viu o mundo da violência, né? Se meus pais se amam e são assim, então as pessoas se amam dessa forma, se agredindo, né? Se degradando. Exatamente. A repetição de padrão acontece na maioria dos casos.
a violência doméstica, eu queria até destacar isso, ela não é só do marido para a mulher. Tá? Ela pode ser do avô para uma neta ou para uma filha, de um pai para uma filha, de um primo para uma prima. Tá? A violência doméstica ela pode ser... E a Lei Maria da Penha, ela trata exclusivamente desses casos no âmbito familiar. Mas a violência pode acontecer de uma mulher para um filho, de uma mulher para mãe, tá? A violência, se chama violência doméstica porque é dentro do ambiente familiar. Então, assim, são muito poucos os casos no ciclo familiar. São muito poucos os casos das mulheres que repetem padrão. Acontece, eu tenho na minha família um caso desse, né? Que é a mulher que repete o padrão da violência. Mas, normalmente, esse padrão é repetido pelo homem. Então, o filho, ele tem uma filha e um filho, né? Essa mulher que é agredida. Esse filho cresce achando que é assim que é para fazer, porque ele viu o avô fazendo com a mãe, com a avó, o pai fazendo com a mãe, ele acha que é assim, né? Ele cresceu vendo isso, ele acha que é assim. E as meninas crescem achando... E as meninas também crescem achando que elas têm que se submeter, né? Que é assim que tem que ser, que elas têm que se submeter. Oi. A uva, pega a uva. Então, quanto mais a gente permite que a violência acontece, o vovó está falando, o vovó não pode comer a uva agora, não. Come você, come. Não. Então, se a gente permitir que esse ciclo continue, né, se a gente não tomar uma atitude para que termine, para que finde, vai só continuar, vai se propagar. Né? Então, é muito necessário que a gente tome uma decisão de cessar, né? Então, qual o papel assim dos responsáveis, né, desse efeito para que acabe, né, esse efeito da violência, como a gente já falou aqui, né, na violência na vida das crianças, né, esse impacto, como que a gente pode, como pai, como mãe, dar um fim, né? A mulher tem que buscar ajuda, né, nesses canais que eu falei, ou a Patrulha Maria da Penha, ou o CEAM, ou a delegacia, ou a Fundação Joana de Ângeles. Ela precisa buscar ajuda, porque ela está prejudicando o filho dela também, né, com isso tudo. E agora, na Secretaria Estadual da Mulher, foi lançado agora o SER-H. É um tratamento, um atendimento aos homens agressores. Porque imagina, Carla, eu sou um homem, eu caso com você, eu agrido você. Aí a gente separa, eu caso com outra mulher, eu agrido a outra mulher. Aí a gente separa, eu caso com outra mulher e agrido a outra mulher. Se a gente não tratar o homem agressor, para que ele entenda, né, que ele não pode agredir as mulheres dessa forma, né, é como se a gente enxugasse gelo. A gente vai estar sempre socorrendo a uma mulher que foi agredida pelo mesmo agressor anterior e anterior. Então, existem essas duas formas. Exatamente. Existem essas duas formas. A mulher pedir socorro e, a partir do momento que ela pede a medida protetiva, esse homem ser encaminhado para fazer as rodas reflexivas para homens agressores, né, que o Paulo Zarcon faz com muita maestria, e os resultados que o Paulo traz nas rodas reflexivas dele são maravilhosos. Mais de 80% dos homens agressores não voltam a agredir suas mulheres. Então, um resultado muito bom, que precisa ser mais trabalhado também, mais conhecido também, né? E uma frase assim que é muito dita, né? E até pouco tempo eu refleti sobre isso tudo. Desde pequena, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas é um mito, né? Porque é preciso se meter a colher. E as mulheres que estão aqui... Essa frase.
eu começo as minhas palestras fazendo essa pergunta. Eu pergunto, em briga de marido e mulher se mete a colher? Eu começo sempre com essa pergunta. Então, você que está aqui, de repente, você não vive essa violência doméstica, mas a gente observa e às vezes a gente percebe, né? Uma amiga, uma vizinha, né? Alguém próximo a gente que vive. Então, esse é o objetivo também, porque nem sempre essa pessoa ela chega aqui numa live, porque nem todo mundo tem paciência, né? Eu faço cursos e cursos online, eu fico horas, né, assistindo, anotando, voltando, gravo. Eu tenho esse hábito, mas nem todo mundo tem, né, de parar aqui. Mas você está ganhando um conhecimento que você pode salvar uma mulher. E essa mulher, você não vai estar salvando ela sozinha, você vai estar salvando uma geração que vem após ela, né? Vai estar quebrando um ciclo, né? Porque a gente vê pessoas que todo mundo divorcia, todo mundo separa, todo mundo sofre agressão naquela família, né? Porque não houve um rompimento, né? Não houve ali. É necessário que haja uma ruptura, né? É necessário que alguma coisa aconteça. Quem sabe você que está aqui nessa live vai ser esse instrumento, essa ferramenta que vai alcançar outras mulheres, né? Vai passar a transmitir esse conhecimento, porque esse é o nosso objetivo, né? E você vai ali salvar outras pessoas, crianças, famílias, né? Ensinando pais, protegendo crianças e transformando famílias. Esse é o nosso objetivo, né? Então, assim, briga de marido e mulher, você meta a colher, sim, se é briga, agressão, algo assim. Então, você chama, você não tem coragem, se de repente chamar o guarda, você chama essa mulher e conversa, né? Conversa, abre os olhos, sabe? E se for algo assim terrível, ligue, né? Liga para os órgãos competentes e faça alguma coisa. Não permita que essa vida seja tirada na sua frente, porque é omissão. Né? E a omissão também. Pode ser anônimo, né? Pode ligar anonimamente. Eu chamei 2 vezes aqui no meu prédio e foi anônimo, né? Ninguém sabe quem chamou e a patrulha veio e socorreu. Inclusive, Carla, na lei Maria da Penha, né, a lei diz que toda ação ou omissão que cause lesão, sofrimento físico, né, sexual, essa coisa toda, qualquer ação ou omissão, a lei Maria da Penha pode ser aplicada. Então, assim, eu não conseguiria dormir se eu ouvisse uma mulher pedindo ajuda, gritando, pedindo ajuda, e eu fingisse que não estou ouvindo, ou aumentasse o som do rádio, como eu já ouvi um homem dizer que ele faz, e a mulher morrer, e eu em casa dormindo, eu não conseguiria fazer isso, né? Mas eu começo também sempre nas minhas palestras explicando por que eu comecei com esse projeto, e foi exatamente porque eu ouvi uma mulher gritar, pedindo ajuda, eu não sabia o que fazer, eu botei a minha família em risco, porque eu chamei meu marido e meu filho e nós fomos lá, aonde estava acontecendo a agressão, e se o cara tivesse armado, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Então, eu sempre explico que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, mas com inteligência. Não é para ir lá. Não é para ir lá, porque o cara está de cabeça quente, ele está agredindo a esposa dele, o que ele não vai fazer comigo se eu for lá? Né? Então, eu não é ir lá, é chamar a patrulha Maria da Penha, não precisa nem se identificar, e a patrulha vai chegar com a polícia e vai parar a agressão. Agora, não vão lá, porque você vai botar a sua vida em risco e a vida da sua família em risco. É dessa forma que é para ajudar. Ou você denuncia na hora que está acontecendo a agressão, ou se você mora num prédio como eu moro, por exemplo, e você está sempre ouvindo o homem agredir verbalmente, né? Agredir fisicamente, você escuta, liga para o CEAM e faz a denúncia anônima, entendeu? O que não pode é a gente fingir que não está vendo, é fingir que não está escutando, é você ir na igreja todo domingo, e todo domingo você vê a irmã machucada e você não falar nada, e você não ir no pastor, e você não ir procurar o CEAM para dizer o que está acontecendo. E isso não pode acontecer, porque você vai ser
arrolado na Lei Maria da Penha também por omissão. Então, primeira coisa, você quebra esse silêncio, né? Você não precisa sofrer sozinha. E também, diante de tanto conhecimento, você também não se omita mais, né? Você não precisa se omitir, você pode ajudar, você pode denunciar, né? Você pode fazer ali uma denúncia, chamar a patrulha sem, né, você se identificar, né? Total sigilo, né? Então, é muito importante que esse conhecimento chegue a muitas e muitas mulheres, porque às vezes quem a gente menos espera, quem sempre está sorrindo, aquela família aparentemente perfeita, aquele marido, né? O meu esposo, ele não é assim muito carinhoso com palavras, ele não é de, eu te amo, meloso, assim, mas ele fala que a atitude vale mais, né, do que palavras, porque muitas das vezes as pessoas querem mostrar algo que não estão vivendo, não é uma realidade. Então, às vezes, uma amiga que você pensa que ela está vivendo um mar de flores, ela está vivendo uma depressão, uma opressão, uma violência doméstica profunda, né? E você precisa compartilhar esse conhecimento que é real, né? Eu tenho um casal de idosos conhecidos, né? E uma certa vez o esposo veio e falou assim: "Você acredita que ela está querendo chamar a polícia para mim?" Aí eu falei: "Acredito." "Mas por quê?" "Não, só porque eu briguei, xinguei." Eu falei: "Ué, você não sabia que isso é violência?" Né? É violência verbal, você não sabia disso, não sabem, né? E às vezes idosos, estava conversando com a psicóloga a Isabel, que ela vai estar aqui amanhã no canal, e ela falou que às vezes chegam mulheres de 70 anos, que foram violentadas por anos por seus esposos, né? A vida inteira. O não é não, né? Como você sempre está falando na sua gente, ela faz palestra em todos os lugares que você convidar, e a palestra é maravilhosa, sabe? Reúne com as amigas, a comunidade, na igreja. Gente, é riquíssimo, é valioso, sabe? Porque acontece muito. E aquilo que ela falou, eu sou da igreja, o que vão pensar? Né? Será que vão... Acontece muito isso, será que vão pensar que eu não tenho fé, né? Que eu não... Não, é necessário esse conhecimento. É necessário que você salvando, né, uma vida, você está salvando a família inteira, está salvando as gerações que estão por vir, né, um trabalho de relevância que a Andréa está fazendo, né, e que vocês possam ter esse acesso. Pode chamar ela lá no direct, segue ela lá, né, Andréa Fernandes, segue União das Mulheres, né, segue outro. Eu vou colocar tudo aqui no Instagram para vocês seguirem, para vocês acompanharem esse trabalho que é ímpar, né? É tão espiritual quanto a gente está lendo a Bíblia, porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, mas esse conhecimento não é só o conhecimento bíblico, é o conhecimento daquilo que ele tem colocado. A escola não é importante para a criança, e nós adultos, por que temos que parar de estudar, de correr atrás de conhecimento, né? Conhecimento é libertador, gente, é libertador. Pessoas vivem prisões. Também tem um caso de uma conhecida também que viveu anos no casamento vivendo uma violência doméstica terrível e não sabia, sabe? Achava que aquilo era normal, que fazia parte. Quando eu tentava falar com alguém, não, o casamento é assim mesmo. Então, a gente precisa de conhecimento para que nossos olhos sejam abertos, né? Para que a gente venha realmente viver numa liberdade de uma vida equilibrada, saudável. É possível, mas através do quê? Da busca pelo conhecimento. Né? Exatamente, Carla. Eu gosto muito de destacar que eu não sou a senhora do divórcio, não. Eu não estou aqui falando em nome do divórcio, não. Eu estou aqui falando em nome da qualidade de vida das mulheres. Eu não estou falando para você se separar, minha irmã. Estou falando para você pedir ajuda. Quem sabe o seu casamento ainda tem conserto, né? Mas se você não pedir ajuda, não vai acontecer nada, né? Eu falo em nome da qualidade de vida, da sua qualidade de vida. E observe os primeiros sinais, né? Exatamente. Observe os pequenos sinais. Essa semana fui no aniversário da minha prima e ela casou agora com 60 anos, casou com 59. Mas ela falando, achei tão lindo, ela falando que o pai dela sempre ensinou com muito carinho, com muita delicadeza a ela, e falou que era assim,
Era assim que ela tinha que arrumar um esposo para ela. E ela ali falando do esposo, que trata com respeito, com amor, com carinho, que levanta, sabe, que ergue ela. E eu achei tão lindo, porque se a gente passa isso para os nossos filhos, né, também você vai estar quebrando ali esse ciclo também, sabe? Com Se você certeza. ensina esses valores, né, se você ensina isso, você, com certeza essa menina, essa filha, esse filho, né, também na criação dos filhos, pega geral, mulher é feita para pegar mesmo, seja pegador, e aí você já está desenvolvendo nele, Exatamente. né, É o uma machismo, né? violência, um machismo, entendeu? Então, nós temos um poder incrível que Deus nos deu, sabe? De instruir, de educar, de discipular intencionalmente. Tudo que você faz. Às vezes é uma brincadeira sem graça, né? Mas que vai refletir lá no futuro como uma coisa horrível, Sim. né? Igual o bullying hoje. Na nossa época, não sei, André, mas eu sofri bullying. E não era bullying, não. E tudo bem, tinha que viver. Não tinha isso É, de bullying, não. Você vivia, sabe? Então, era só uma brincadeira, mas que hoje tem reflexos, né? Então, de repente, uma brincadeira hoje com seu filho, com a sua filha, uma besteirinha que a gente acha assim, futuramente pode se tornar numa violência, pode se tornar em algo muito pior, né? Então, é necessário que a gente seja sábia, intencional, né? E que a gente busque realmente ser ensinável, conhecimento, para que a gente possa quebrar esse ciclo na vida dos nossos filhos, né? Na vida da nossa herança, como está aí o André com a netinha, né? E é isso, gente. A gente precisa dar trabalho. A minha filha mesmo falou assim: mamãe, queria tanto ser corajoso. Às vezes eu tenho medo. Eu falei: meu amor, coragem não é ausência de medo, é você ir com medo, né? Então, de o repente, medo você está aí com é medo, útil. O vai medo com é útil, medo. Carla. O medo faz a gente calcular, faz a gente pensar, faz a gente criar estratégias. O medo é muito útil, ele só não pode travar a gente, né? Não pode deixar ele travar. Mas o medo é útil, né? Então, gente, eu amei essa conversa aqui. Teríamos assunto para falar aí pelo dia, né? Mas eu agradeço muito, Andréia, pela participação, né? Pelo Eu que agradeço. carinho, né? Pela disponibilidade. Vejo aí estando com a netinha. A netinha tá aí, gente, está aprendendo, porque a criança ela aprende mais pelo discipulado, né, pelo exemplo, do que pela fala. A gente pode falar muito, mas se a gente não praticar, a criança não vai aprender, né? Verdade. Então ela está aí, ó, mostrando para a netinha dela quanto ela é valente, guerreira, né? E está aí ajudando, abençoando as nossas vidas, que Deus possa abençoar grandemente. E você, mulher que está aqui, hoje eu postei a foto, minha filha está criando uma calopsita e cria solta, né? Mas ela é nova aqui em casa e ela tem medo de sair da gaiola. E quantas das vezes eu olhei assim, eu falei, Jesus, é isso aí. Quantas com medo de sair da gaiola? A porta está aberta, linda. É Saia da isso aí. gaiola, voe, voe, Coragem. voe alto, com coragem, sabe? Que Deus te criou com uma identidade única. Você é filha amada de Deus e o amor de Deus te basta, sabe? O amor de Deus supera, apaga todas as transgressões. Então, que você seja alcançada nessa tarde, sabe? Que você seja livre e que você seja livre para libertar outras, né? Porque tudo é um propósito. De repente, você está aqui também sofreu essa violência. Talvez ainda nem saiba muito como lidar, mas que você venha procurar a Andréia, procurar, né, ajuda, apoio. Pode me chamar aqui no direct, não tem problema algum, e a gente vai te dar um suporte. E com certeza, essa experiência vai fazer com que outras mulheres também sejam impactadas, sejam transformadas, sabe? Ouça você e sintam-se forte para vencer também, né? E é isso que é importante no nosso compartilhamento. Tá bom, André? Muito obrigado pela sua Eu que vida, pela agradeço. sua família. Tá bom? Eu só quero fazer uma oração. Eu sempre termino com uma oração, agradecendo, né, a Deus por essa oportunidade, a todas que aqui estão, né, todos que aqui estão até agora, os que hão de vir, e que esse conhecimento seja compartilhado para muitas e muitas outras mulheres. Amém? Vou orar agradecendo. Deus amado, Pai querido, Senhor, tu és um Deus de amor, e eu te agradeço por essa linda oportunidade que estivemos aqui, compartilhando conhecimento, verdades que libertam, verdades que transformam,
verdades, Senhor, que mudam realidade, que quebram ciclo, Senhor. E eu creio que nessa tarde, Senhor, o conhecimento está rompendo com todo o ciclo repetitivo, com toda a violência, Pai, porque Tu, Senhor, és acima de tudo, Deus, um Deus que liberta, que transforma, que muda ambientes, que muda, transforma casamentos. Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres, elas se identifiquem como filhas amadas Tua, que elas tenham a sua identidade firmada em Ti, para que assim elas possam romper com o silêncio, serem posicionadas como mulheres sábias, que se edificam, Senhor, edificam a si mesmo como casas, como mulheres, Senhor, sábias, como mulheres, Senhor, intencionais. Pai, abençoa cada lar aqui representado, cuida, cura, Senhor, transforma, faz o teu querer. Nós te agradecemos pela vida da Andréia, abençoa a vida dela, Senhor, que ela seja usada para muitas e muitas outras mulheres, que portas se abram diante dela, Senhor, e que seja, Pai, algo tremendo, algo transformador nessa geração. Muito obrigada, abençoa sua netinha, toda a sua família. Muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Gente, um beijo no coração, muito obrigada. E amanhã estaremos aqui com Isabel, tratando os perfis parentais, né? Falando da mãe procrastinadora, a mãe permissiva, a punitiva, falando um pouquinho, né, de cada um, para que a gente, nos conhecendo, com certeza a gente vai evoluir, vai melhorar, vamos ficar cada dia mais edificadas e assim abençoando e edificando o nosso lar, nossa casa e nossos filhos, tá bom? Um grande abraço, gente. Um beijo. Tchau, Obrigada, gente. Ó, vou deixar aqui os links, sigam ela, tá? Vou deixar aqui né, a outra. Vou deixar tudo direitinho aqui para vocês. Vão lá, tá bom? Deus abençoe. Um beijo. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Rapidinha? Alguém tem alguma pergunta? Um minutinho. Alguém tem alguma pergunta? Esqueci de deixar esse tempo. Então, pergunta lá no direct, que eu faço uma caixinha lá, põe uma caixinha de perguntas e a gente responde qualquer coisa, tá? Beijo, gente. Tchau.